Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer nossa primeira videoaula e essa videoaula vai ser sobre produto vetorial. Então, a gente já viu um produto entre vetores, que é o produto escalar, e que retorna um escalar, justamente, quando eu faço o produto entre dois vetores. A gente viu que o produto escalar, ele está definido tanto para vetores em R2 quanto para vetores em R3. E o produto vetorial, por outro lado, está definido só para vetores em R3. Então, a gente vai pegar dois vetores. Aqui eu escolhi um chamado U e outro chamado V, com coordenadas, né? Como eles estão em R3, eles têm três coordenadas. x1, y1 e z1 para o vetor U, x2, y2 e z2 para o vetor V. Em seguida, eu defino o produto vetorial como sendo... perdão, aqui tem um errinho de sinal. Como sendo esse negócio aí embaixo. Bom, é óbvio que esse negócio parece bem complicado e a gente não quer decorar essa fórmula. Então, a gente já vai ver uma maneira mais simples de calcular esse produto vetorial. Mas antes disso, eu queria só comentar, a gente vai também verificar isso depois, né? Que o produto vetorial, ele pode ser encarado geometricamente da seguinte forma. Se eu tenho esses dois vetores U e V que estão no R3, então eles estão no espaço, né? Eles não estão no plano, eles estão no espaço. Então, o produto vetorial U vezes V é um vetor que também está em R3, também tem três coordenadas. As três coordenadas são definidas por essa fórmula que está escrita aqui embaixo. E o significado geométrico disso, então, é que o produto vetorial com V, ele é perpendicular a ambos U e V. Então, ele faz 90 graus com o vetor U e ele também faz 90 graus com o vetor V, tá? Então, se vocês lembram bem, a gente tinha comentado que é possível escrever também um vetor da seguinte forma, né? Então, em vez de escrever assim as coordenadas entre parênteses e listadas, separadas por vírgula, a gente também podia escrever a primeira coordenada vezes um vetor i, que representa aqui o primeiro vetor do eixo coordenado, então, aonde a gente vai projetar a primeira coordenada, né? Mais y1, que é a segunda coordenada, vezes esse vetor j, que é o vetor do segundo eixo, mais z1 vezes o vetor k. Então, a gente pode identificar, né? A gente pode falar que esse aqui do i é o eixo x, esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo z, né? Então, às vezes a gente fala assim, tá? Então, essas letras i, j, k são usadas normalmente para representar tudo que está na primeira coordenada, então, está em relação a esse i. Tudo que está na segunda coordenada está em relação a j e tudo que está na terceira coordenada está em relação a k. Então, o jeito de calcular esse produto vetorial, né, o jeito mais simples que eu comentei, é o seguinte, a gente vai usar um truque usando determinantes de matrizes. Então, para quem não lembra como que calcula determinante de matriz, eu vou colocar um link para uma videoaula do Me Salva, falando sobre regra de Sarros, né? Eu vou fazer diretamente como eu estou acostumada, tá? Não vou usar a regra de Sarros. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês encontram bastante material na internet ou em outros livros. Então, olha só, o determinante que eu vou construir. Percebam que não é exatamente um determinante como a gente está acostumado, né? Uma matriz 3x3 para nós, ela tem números, são 9 números, né? Então, 3 linhas e 3 colunas de números. Aqui a gente vai colocar na primeira linha essa notação, né? I, J e K. Então, são símbolos para representar em que direção a gente está representando a determinada coordenada. Na segunda linha, eu vou colocar as entradas do vetor U. Então, eu vou colocar x1, y1, z1. E na terceira linha, eu vou colocar as coordenadas do V, x2, y2 e z2. Pronto, agora eu vou calcular esse determinante. Então, como que eu vou calcular esse determinante, né? Eu estou acostumada a calcular assim. Então, eu vou fazer na diagonal principal, eu vou fazer a multiplicação desses termos. Então, vai ficar assim, y1 vezes z2 vezes o vetor i. Vou multiplicar mais uma vez agora partindo do j. Então, essa diagonal, na verdade, ela tá representada em dois pedaços, né? Então, eu começo aqui e termino nesse x2 aqui embaixo. Então, vai ficar j vezes z1 vezes x2. Então, eu vou colocar assim, z1, x2, j. Mais o próximo termo, que é o k vezes x1 vezes y2. Então, x1, y2,
Agora eu tenho que fazer o produto no sentido inverso, né? Não sei se vocês lembram disso, então a gente faz primeiro no sentido da diagonal principal, depois a gente faz no sentido da diagonal secundária, e quando a gente faz a multiplicação no sentido da diagonal secundária, a gente coloca um sinal de menos na frente, né? Então, por exemplo, para essa primeira multiplicação, partindo do K, eu vou fazer y1 vezes x2 vezes k com um sinal de menos na frente, né? Então, vai ficar y1 x2k menos, mesma coisa na segunda, né? Na próxima diagonal, então vai ser j vezes x1 vezes z2. Então, x1 z2j menos a última diagonal, que vai ser I vezes Z1 vezes Y2. Pronto, então fiz aqui o determinante, né? Calculei os produtos que eu tinha que calcular. E agora eu vou juntar, né? Agrupar todos os termos que estão relacionados com I, todos que estão relacionados com J e todos que estão relacionados com K. Então, vai ficar assim, ó, y1, z2i. O próximo termo que tem i é esse último, então, menos z1, y2. Tudo isso está multiplicado vezes i, mais o que está multiplicado vezes j, então, esses termos aqui. Então, vai ficar z1, x2, menos x1, z2, tudo isso vezes j, mais todo mundo que está associado a k, que é o que sobrou, né? Então, aqui vai ficar x1, y2, menos y1, x2, vezes k. Resultado, como a gente viu ali em cima, todo mundo que está associado com i é a primeira coordenada do vetor, todo mundo que está associado com J é a segunda coordenada, e todo mundo que está associado com K é a terceira coordenada. Então, eu fico exatamente com a mesma coisa que eu tinha definido ali em cima, né? Z1, x2, menos x1, z2. E, por último, x1, y2, menos y1, x2. Resultado, eu posso calcular o produto vetorial decorando essa fórmula aqui, o que decorar nunca é muito esperto, assim, né? Porque a gente prefere ocupar nosso cérebro com outras coisas. Então, em vez de decorar isso, eu posso simplesmente calcular esse determinante, né? Que é um pseudo-determinante, né? Não é um determinante de verdade, porque o i, o j e o k aqui não são números, né? Na verdade, eles são notações para vetores. Mas funciona, tá? Então, essa regrinha funciona e é isso que a gente quer calcular. Então, aqui a gente tem um exemplo. Peguei dois vetores, né, quaisquer, inventei. Então, o vetor U com coordenadas 1, 2 e 3. E o vetor V com coordenadas 1, 4 e menos 2. E aí, para fazer o produto vetorial entre eles, eu estou usando aquela mesma ideia, então, que a gente falou, que é a seguinte, vou montar esse determinante, né? Então, montei o determinante, na primeira linha coloquei a notação do I, do J e do K. Na segunda linha dessa matriz 3×3, coloquei o primeiro vetor, que é o vetor U, coordenadas 1, 2 e 3. E na terceira linha, coloquei as coordenadas do vetor V, 1, 4, menos 2. E aí, fiz a multiplicação, né? Então, olha lá, na primeira multiplicação é essa daqui, né? Então, vou pegar esse, com esse, com esse. Então, essa é a diagonal principal, né? 1 vezes 2 vezes menos 2. Esse é esse primeiro termo aqui. O segundo termo, então, a segunda multiplicação vai ser essa daqui, né? É j vezes 3 vezes esse 1, tá certo? Então, estou multiplicando desse jeito, vai ficar esse cara aqui, né? Desculpa, j vezes 3 vezes 1, vai ficar esse cara aqui. E aí, a terceira multiplicação vai ser o que sobrou. Então, vai ser k vezes 1 vezes 4. Percebam que tanto faz a ordem, né? Eu, às vezes, faço em ordem diferente, mas vocês calculam o determinante como vocês quiserem, tá certo? Não precisa ser na mesma ordem que eu faço. Certo, agora esses são os termos diretos. Agora a gente vai fazer os termos em que eu tenho que trocar o sinal. Os termos em que eu tenho que trocar o sinal são esses que vão na direção da diagonal secundária, né? Então, vai ser k vezes 2 vezes 1. Então, vai ser esse terminho aqui, menos 2 vezes 1 vezes k. Depois, 3 vezes 4 vezes i.
que vai ser esse termo aqui, e por último, menos 2 vezes j vezes 1, que vai ser esse último termo aqui. Então, percebam que eu tenho que colocar esse sinal de menos na frente dos 3 termos que eu estou fazendo paralelos à diagonal secundária da matriz, né? Quando eu vou no sentido inverso. Pronto, agora eu vou juntar todo mundo que está associado com a coordenada, com o vetor i, né? Todo mundo que está associado com j e todo mundo que está associado com k. Então, aqui eu só resolvi a conta para a linha de baixo. E em seguida eu agrupei. Então, todo mundo que está associado com i vai ser 4, menos 4, menos 12i. Com j eu tenho 3 e 2, então vai ficar 5. E para o k eu tenho esse cara, né, o 4 e o menos 2, então vai ficar 2. Resultado, menos 16, 5 e 2. Então, percebam que realmente isso é um vetor do R3, com 3 coordenadas, né? E aí, a observação que a gente vai fazer é a seguinte. Olha só o que a gente pode fazer. Vocês lembram do produto interno, né? Então, eu quero fazer o produto interno entre U e o produto vetorial entre U e V. O produto interno que eu falo é o produto escalar, mesma coisa, né? Então, o que significa? Bom, como eu tenho 2 vetores, né? O produto vetorial com V retorna um vetor com 3 elementos. E o U também é um vetor com 3 elementos. Então, eu posso fazer esse produto escalar, né? As coordenadas de U são 1, 2 e 3. E as coordenadas do U, produto vetorial com V, são menos 16, 5 e 2. Como que eu faço esse produto escalar? Bom, eu vou multiplicar a primeira coordenada com primeira coordenada, então vai dar... perdão, não preciso mais disso. Vai dar 1 vezes menos 16, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, então 2 vezes 5, mais terceira coordenada vezes terceira coordenada. Resultado, menos 16, mais 2 vezes 5, que é 10, mais 3 vezes 2, que é 6, ou seja, 16 positivo menos 16, isso vai dar 0. Se vocês lembram bem, nas nossas últimas aulas, né, a gente discutiu que quando o produto escalar entre 2 vetores dá 0, isso quer dizer que eles são perpendiculares. Eu também posso fazer a mesma coisa com o vetor V. Então, se eu colocar aqui as coordenadas do vetor V, que são 1, 4 e menos 2, e calcular o produto escalar entre esse vetor e o produto vetorial entre U e V, eu vou ter 1 vezes menos 16, mais 4 vezes 5, mais menos 2 vezes 2, né? Então, primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, mais terceira vezes terceira. Resultado, menos 16 mais 20 menos 4, ou seja, menos 20 mais 20, que também é 0. Então, isso confirma aquela nossa ideia de que o produto vetorial tem que ser perpendicular aos 2 vetores, U e V. Então, lógico que isso é só um exemplo, né? Para eu demonstrar isso, eu teria que fazer o caso geral, mas isso pode ser visto como uma consequência das propriedades dos determinantes. Já que a gente consegue calcular o produto vetorial usando determinantes, né, a gente pode pensar nas propriedades dos determinantes para determinar isso, então, para dizer que essa propriedade vale. A gente vai observar, então, em seguida, algumas propriedades do produto vetorial, e essa é uma delas. A primeira propriedade é que o produto vetorial entre um vetor e ele mesmo é sempre 0, para todo U pertencente a R3. A gente não vai fazer essa demonstração, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Aquele mesmo vetor do caso anterior, é o 1, 2, 3. E a gente pode perceber, mesmo que fosse um caso geral, né? O produto vetorial entre U e U seria um determinante com 2 linhas iguais. Então, se vocês lembram alguma coisa das propriedades de determinante, sempre que eu tenho 2 linhas iguais, um determinante, ele vai ser 0. E aí, se vocês calcularem, né, vocês vão ver que isso é verdade. Então, não é uma propriedade que vocês têm que decorar, mas é um fato interessante a saber. A segunda propriedade que a gente vai ver é o que a gente chama de anticomutatividade, né? Então, essa que a gente tem que tomar mais cuidado aqui, eu acho que é a mais perigosa, né? Por que ela é a mais perigosa? Então, o que a gente está dizendo aqui é que o produto escalar, ou produto vetorial, perdão, ele não é comutativo, ou seja, se eu fizer a mudança da ordem dos fatores, isso altera o resultado. Então, eu tenho o sinal de menos que aparece aqui. Tá? Então, a gente pode pensar nisso,
porque se a gente pensar o que é o produto interno, o produto vetorial entre U e V e o produto vetorial entre V e U, esses dois são determinantes em que eu troquei a ordem de duas linhas, né? Então, eu troquei a segunda linha pela terceira nessa matriz. E, de novo, se vocês lembram das propriedades de determinante, quando a gente troca duas linhas de lugar, o determinante muda de sinal. Então, quando a gente troca esses dois vetores de lugar, o resultado final tem um sinal de menos na frente, né? Então, aqui eu fiz a continha para vocês verem no exemplo, que de fato isso tem um sinal diferente, né? Então, produto vetorial entre U e V é igual a menos o produto vetorial entre V e U. As propriedades 3 e 4 que eu estou listando aqui, então a gente está só listando como uma curiosidade, né? Mas não são coisas que a gente vai usar o tempo inteiro. Então, o que acontece é que o produto vetorial, ele de certa forma, ele se distribui na soma de vetores, né? Então, quando eu faço o produto vetorial entre U e a soma de V mais W, isso dá produto vetorial entre U e V mais produto vetorial entre U e W. E quando eu faço produto vetorial entre um múltiplo de U, então esse M é um escalar, né? Esse M pertence aos reais, é um número. Produto vetorial de um múltiplo de U com V vai ser M vezes o produto vetorial de U com V. Então, são só curiosidades que não é necessário vocês saberem de cor, mas que podem encurtar o trabalho se a gente vai fazer uma conta mais complicada. A próxima propriedade também é uma propriedade importante, né? Vou até colocar uma estrelinha aqui também. Então, essa propriedade diz o seguinte: o produto vetorial entre U e V é zero se e somente se alguma das situações abaixo ocorre. Então, quais situações? Ou U ou V é um vetor nulo, ou ambos, né? Mas aí, nesse caso, provavelmente a gente não vai estar calculando o produto vetorial. Ou então, U e V são colineares. Então, se vocês lembram bem, a gente comentou que U e V, para que eles sejam colineares, a gente pode pensar que eles estão em cima da mesma reta, né? Se eles estão contidos na mesma reta, um tem que ser múltiplo do outro. Então, ou o V é um múltiplo de U no mesmo sentido do U, ou o V é um múltiplo de U no sentido oposto, né? E daí vai ser um múltiplo negativo. Mas, de qualquer forma, o V tem que ser múltiplo de U, ou a gente pode pensar também que o U é múltiplo de V. Então, isso significa que eu posso fazer essa demonstração bem rápida pensando no determinante, né? Então, o que é o produto vetorial? Esse cara aqui eu vou chamar de U, esse cara aqui vai ser o V, e como a gente viu, então, o V tem que ser múltiplo de U. Então, vou dizer que V é M vezes U. Então, qual que vai ser o produto vetorial? Vai ser o resultado desse determinante. Coloquei na primeira linha o IJK, na segunda linha as coordenadas do U, na terceira linha as coordenadas do V, e aí uma simples multiplicação me mostra que isso tem que ser zero. A, B e C são genéricos, M também é genérico, isso quer dizer que essa propriedade é verdadeira para qualquer vetor, quaisquer vetores U e V, tais que um é múltiplo do outro, né? Então, tais que eles são colineares. A sexta propriedade é essa, então, que eu comentei que a gente ia demonstrar, né? Então, percebam que a gente já viu, então, que o produto vetorial entre U e V tem que ser perpendicular a U, ou seja, o produto escalar entre eles tem que ser zero, e a mesma coisa para V, né? Então, isso quer dizer que o produto vetorial entre U e V é perpendicular a U e perpendicular a V. Como que a gente demonstra isso, então? Bom, peguei dois vetores genéricos, U e V, com as coordenadas x1, y1 e z1 para U, x2, y2 e z2 para V. Calculei o produto vetorial. Se vocês lembram bem, essa era a fórmula que a gente colocou inicialmente, aquela que eu falei para vocês não decorarem, né? Mas nesse caso aqui ela é mais fácil de usar. Claro que a gente sempre consegue recuperar essa fórmula a partir daquele determinante, né? Então, o que acontece se eu calcular o produto escalar entre o produto vetorial com V e o vetor U? Acontece que eu tenho que multiplicar primeira componente com primeira componente, então vai dar x1 vezes y1 z2 menos z1 y2, mais y1 segunda componente vezes segunda componente, mais terceira componente vezes terceira componente. Se vocês conferirem as contas, então, ó, por exemplo, aqui eu tenho x1 vezes y1 z2, aí depois eu vou ter menos x1 y1 z2 aparecendo nesse termo aqui. Depois eu tenho menos x1, y2, z1,
menos x1, y2, z1 aparece aqui, né? Então, fazendo isso sucessivamente, vocês vão perceber que o produto escalar entre esses dois vetores é zero, ou seja, eles são perpendiculares, como a gente tinha afirmado. E daí vocês podem fazer a mesma continha para o produto escalar entre o produto vetorial com v e v, né? Isso também vai dar zero pelo mesmo motivo. Então, essa sim é uma propriedade importante que a gente tem que saber, né? Então, a consequência é a seguinte: o produto vetorial entre u e v é perpendicular a u e v ao mesmo tempo. A próxima propriedade é o que a gente chama de identidade de Lagrange e que diz o seguinte: o módulo ao quadrado do produto vetorial entre u e v é igual ao módulo de u ao quadrado vezes o módulo de v ao quadrado menos o produto escalar entre eles ao quadrado. Então, essa não tem jeito, essa a gente tem que decorar, né? A gente não vai fazer a demonstração também, a gente vai fazer só um exemplo e verificar que isso funciona, tá? Então, essa identidade, ela é importante, interessante, porque resolve alguns problemas para nós. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um vetor u com coordenadas menos 1, 2 e 1, e um vetor v com coordenadas 2, menos 3 e 1. Então, eu vou calcular todas as quantidades que estão nessa identidade. Primeiro, eu calculei o produto vetorial entre u e v, usando o determinante. Aí, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e conferir as contas, tá? O resultado deu 5, 3 e menos 1. Em seguida, eu calculei o módulo disso ao quadrado. Se vocês lembram bem, o módulo de qualquer vetor é igual à raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. Então, eu calculei tudo isso e depois eu levei ao quadrado, né? Cada coordenada dele, então, a primeira coordenada é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, mais a segunda coordenada, que é 3 ao quadrado, mais a terceira coordenada, que é menos 1 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz e depois tudo isso elevado ao quadrado. O resultado vai dar 35. Em seguida, eu calculei o módulo de u ao quadrado do mesmo jeito, o resultado deu 6. E depois eu calculei o módulo de v ao quadrado e o resultado deu 14. Por último, o produto escalar entre u e v. Então, esse produto escalar é primeira componente vezes primeira componente, mais segunda componente vezes segunda componente, mais terceira componente vezes terceira componente. Como eu quero isso ao quadrado, elevei o resultado de todas essas contas ao quadrado e o resultado deu 49. Com esses valores é possível vocês verificarem a identidade de Lagrange. Então, só substituir todos os valores aqui na identidade e realmente deu 35, ou seja, a identidade de Lagrange está verificada nesse caso. De novo, não é uma demonstração, é só um caso particular, um exemplo, mas mostra que essa identidade funciona, né? Então, essa identidade não tem jeito, vocês vão ter que decorar. Por último, a gente tem essas duas propriedades aqui, que a 9 é mais importante até do que a 8, né? A 8 simplesmente nos dá uma maneira de calcular o módulo do produto vetorial, sabendo apenas o módulo de u, o módulo de v e o seno do ângulo entre eles. Então, lembram que no produto escalar, né, o produto interno, a gente tinha a lei dos cossenos, que dizia que o produto escalar, o v, era igual ao módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Aqui a gente tem uma coisa parecida, mas com seno, né? Então, o módulo do produto vetorial é igual a módulo de u vezes módulo de v vezes seno de θ, tá? Então, de certa forma, essas duas coisas se complementam aqui. Por outro lado, a 9 é super importante porque ela pode nos levar a erros, né? Se a gente não conhecer essa propriedade, porque o produto vetorial, ele não é associativo. Então, a gente esperaria que fazer o produto vetorial desses dois vetores v e w e depois fazer o produto vetorial do resultado com u fosse a mesma coisa de fazer primeiro o produto vetorial entre u e v e depois com w. Mas isso não é verdade, né? Então, de novo, vocês podem pausar e verificar essas continhas que eu coloquei aqui, mas os resultados realmente dão diferentes, né? Então, o produto vetorial ali, o primeiro vai dar 8 menos 4 e 0, e o segundo vai dar 7 menos 6 e 1. Então, para terminar, a gente vai falar sobre a interpretação geométrica do produto vetorial. Como a gente tinha conversado, né, a gente já tinha visto uma interpretação geométrica, que era que o produto vetorial entre dois vetores no espaço, ele representa um vetor
que é perpendicular a ambos os vetores ao mesmo tempo. Então, essa interpretação a gente já tinha feito, mas a gente pode fazer uma outra, né? Pensando em dois vetores no espaço R3, a gente sempre pode escolher um plano que passa sobre esses dois vetores. Então, a gente pode, de certa forma, reduzir os vetores U e V a um plano em que eles dois estão contidos, né? A gente não viu isso ainda, né? A gente está afirmando assim, claro que é intuitivo pensar nisso, mas depois, quando a gente falar de planos, a gente vai ver um pouco mais formalmente essa ideia. Mas então, se a gente pegar esse plano onde o U e o V estão contidos, e a gente definir um paralelogramo como esse que eu desenhei aqui, né? Com lados U e V, então o módulo do produto vetorial entre U e V representa a área desse paralelogramo. Então, para a gente observar isso, eu fiz aqui algumas continhas, né? Então, percebam que se eu chamei esse cara aqui de θ, ele é o ângulo entre U e V, e aí eu posso definir a altura do paralelogramo como sendo essa retinha aqui, né? Então, esse segmento de reta daqui até aqui, tá? Então, esse segmento de reta, é lógico, ele é perpendicular ao U, e aí, na verdade, esse H tem o valor do cateto oposto, né, do ângulo θ. Então, quando a gente calcula o seno de θ, a gente tem que isso é o cateto oposto dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, e a hipotenusa é o módulo de V, né? Se esse vetor é o V, a hipotenusa, o tamanho da hipotenusa aqui é módulo de V. Então, o seno de θ é H sobre módulo de V. Tá bom, então como é que a gente calcularia a área desse paralelogramo? A área é base vezes altura. A base é o módulo de U, então o comprimento desse vetorzão aqui, vezes a altura H. Como a gente viu, então, usando essa coisa que a gente concluiu aqui antes, né, isolando o H, a gente tem que H é seno de θ vezes módulo de V. Então, substituindo aqui, a gente encontra, por causa de uma das propriedades que a gente viu, que módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ é igual ao módulo do produto vetorial entre U e V. Então, para terminar, como um exemplo de aplicação, eu peguei um exercício aqui do livro do Steinbrück, de Geometria Analítica. Isso está na página 74, se eu não me engano. Isso, 74. Então, aqui eu tenho os vetores 3, 1 e menos 1 e A, 0 e 2. Eu quero calcular o valor de A para que a área do paralelogramo determinado por U e V seja igual a 2 raiz de 6. Então, o que eu vou fazer? Se a área do paralelogramo é dada pelo módulo do produto vetorial entre os dois, eu quero que isso seja igual a 2 raiz de 6. Mas, então, eu tomo o produto vetorial entre U e V, calculando isso, a gente obtém 2 menos 6 menos A e menos A. Então, lembrando que A vai ser um número real que eu quero determinar, né? Então, eu vou fazer as contas com esse A e tentar descobrir quanto que tem que ser o A para essa condição ser satisfeita. Então, eu quero que o módulo disso, de 2 menos 6 menos A e menos A, seja igual a 2 raiz de 6. Como que eu calculo o módulo desse vetor? Bom, eu calculo fazendo a raiz quadrada de cada uma das entradas ao quadrado, e eu tenho que isso tem que ser igual a 2 raiz de 6. Para não ter essa raiz nos incomodando aqui, a gente vai elevar ambos os lados da equação ao quadrado, e vai obter o seguinte, né? Então, do lado de cá eu tenho 4 mais... aqui a gente vai expandir esse quadrado, né? Então, a gente vai ter 36 mais 12A mais A ao quadrado, mais o A ao quadrado que vem desse termo aqui. Isso tudo tem que ser igual a 2 vezes 6 elevado ao quadrado. 2 vezes raiz de 6 elevado ao quadrado, que vai dar 4 vezes 6, o que é 24. Então, simplificando essa expressão, a gente tem uma quadrática. E resolvendo essa quadrática, usando Bhaskara ou soma e produto, como vocês quiserem, a gente tem A igual a menos 4 ou A igual a menos 2. Então, isso significa que para qualquer desses dois valores de A, a gente satisfaz aquela condição que a área do paralelogramo, determinados por esses dois vetores, vai ser igual a 2 raiz de 6. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu vou fazer mais uma videoaula sobre produto misto e devo colocar em breve lá no Moodle para vocês, tá? Um abraço, bom feriado!